E ao convidar ele para ir numa dessas preleções, em que pregadores levavam a boa nova e entregavam isso para tantos quantos estivessem sequiosos de receber a mensagem de Jesus, vai acontecer que naquele momento que ele foi convidado por esse amigo, ele aceita, e ao se dirigir até um local onde estava tendo uma partilha do Evangelho de Jesus, ele é orientado a procurar o irmão Marinho, que era sua filha Célia, mas que era conhecido como irmão Marinho, que poderia ajudá-lo na situação que ele estava vivendo. Então ele vai até Alexandria, encontra com o irmão Marinho vê o seu pai, mas é intuído pelo espírito do seu avô a não revelar, por enquanto, que era sua filha, porque aquela dor que o vídeo estava passando estaria funcionando à guisa de uma transformação, de uma reforma moral, que era o mais importante que acontecesse na sua vida. Então, vai acontecer que Euvídio, ali conversando com o irmão Marinho, pergunta o que ele poderia fazer para encontrar a sua filha, porque o que ele mais desejava, naquele momento da sua trajetória, era rever sua filha para pedir perdão para ela. E o irmão Marinho, então, diz para ele da forma como ele vivia ali, como distribuía os bens que ali existiam, procurava auxiliar os carentes de instrução, de um pão, de uma água, e fala para ele ir fazer o mesmo. E nesse sentido que, quando o vídeo vai ouvindo irmão Marinho, ele decide então a voltar para sua casa e distribuir os seus bens com os pobres. O irmão Marinho tinha orientado ele a tratar os seus servos, de tantos quantos o auxiliasse ali na sua leira da rotina, como irmãos. Então acaba que o vídeo ele já vai também assimilando as ideias cristãs, acolhendo aquilo e iniciando as reformas morais que ele precisava, porque então ele entrega o que ele tinha para aqueles necessitados da sorte. Começa a ver os outros ali como irmãos. E numa sociedade, gente, em que para um romano patrício daquela época, o orgulho era uma virtude. Então, a visão romana de virtude era o orgulho da raça, era se perceber superior, era manter fidelidade aos seus deuses, que no caso o paganismo que eles traziam, era não ter o mesmo tratamento para seja judeus ou outros que aconteciam entre os romanos. Para a gente considerar, por exemplo, a questão de alfabetização, entre os populares ali, considerando romanos, 10% eram alfabetizados. Imagina entre os pobres. Então, na verdade, a gente tinha ali uma sociedade que principalmente os homens recebiam alfabetização, mas as mulheres também poderiam receber esse tipo de instrução, como, por exemplo, aconteceu com Célia e sua irmã, que foram educadas por Nestor e por isso aprenderam a ler, escrever, que inclusive Célia usou esse conhecimento para alfabetizar as crianças no sítio em que ela passou a viver, depois que ela foi expulsa do monastério. Mas era uma sociedade em que até mesmo ler e escrever era para poucos. E um romano patrício, ele tinha como um lema para ele mesmo o orgulho daquele grupo, daquela seletividade. Eles viam isso com os bons olhos. Então, o motivo de Célia não ter falado para Euvídio que era sua filha foi exatamente para que ele pudesse se desfazendo dessas camadas grosseiras que ele trazia. Porque então ele precisaria aprender a ver os outros como irmãos, a não se colocar acima, a descer para poder distribuir aquilo que ele tinha com aqueles que precisassem, a
aprender a perdoar, ir ao encontro daqueles grupos que não tinham o básico ali, próximos a ele, porque ele distribuiu aquilo que tinha. Então, nesse momento, ele já estava vivendo as ideias cristãs, porque irmão Marinho, inclusive, era monge ali, mesmo tendo sido expulso do monastério, continuou o irmão Marinho, e tudo isso funcionou como os burilamentos que Ovídio precisaria viver. Então, chegou num ponto que Ovídio foi conseguindo fazer tantas modificações importantes dentro de si mesmo, que ele começou a adoecer, até porque o peso consciencial dos erros que ele houvera cometido vinha para ele, e ele, desejoso de resolver, niquitando a sua consciência, até porque ele tinha sido orientado pelo irmão Marinho, que se ele fizesse as modificações que ele precisava, ele veria sua filha, enquanto uma chance maior disso acontecer. Então, na pauta do que ele demonstrasse de desejo de se melhorar e de fato conseguisse colocar isso em prática, ele aumentaria a chance de rever sua filha. Então, realmente, ele deu o seu sangue nesse propósito e foi conseguindo. De tal forma que ele adentrou um adoecimento importante e desejou, então, antes de desencarnar, rever o irmão Marinho. E aqueles que estavam próximos, começando ali pelo seu genro, sua filha mais velha, disseram que ele não teria condições de fazer uma viagem até Alexandria, porque ele já estava para desencarnar, pela fragilidade orgânica que ele se encontrava. Mas ele pediu para que fosse levado, então foi organizado que, se ele desencarnasse no meio do caminho, para já enterrá-lo mesmo, aonde ele desencarnasse. E nesse sentido que ele foi fazer a viagem para Alexandria com alguns servos que foram colocados, no caso ali, companheiros, porque ele já não via os outros como servos, mas alguns companheiros que foram requisitados para o acompanhar, e ele foi deitado numa maca, porque ele já estava numa agonia de preparação para desencarne. E durante a viagem, os companheiros que o levavam, foi acontecendo de, em muitos momentos, eles já acharem que Ovídio tinha desencarnado. Na verdade, ele voltava. Antes de vir a desencarnar de vez, ele retornava. Então, foram muitos momentos em que esses companheiros tinham percepção que Ovídio desencarnaria e ele ainda estava respirando. Até que chegou em Alexandria, e Ovídio, ali diante do irmão Marinho, foi começando a falar que tinha feito as orientações que o irmão Marinho falou, distribuído o que ele tinha, procurado ajudar quem precisava, procurado rezar para poder resolver as pendências que ele tinha, restituir, enquanto fazer o bem àqueles que ele tinha feito mal, se harmonizar com seus inimigos, perdoando-os, amando-os, e que não tinha conseguido ver a filha novamente. E nesse momento, então, o irmão Marinho vai até uma saleta próxima e coloca o vestido que ela estava quando o pai a expulsou. Porque nessa época, o irmão Marinho ele usava um capuz, e já tinha passado alguns anos, então Ovídio, desde que viu o irmão Marinho pela primeira vez, não reconheceu Célia. Ele tinha uma impressão que era uma figura familiar, que ele não conseguia associar de pronto quem seria, mas ele não identificou a filha ali no irmão Marinho ao olhar para ele, porque ele estava com esse capuz e acabava que cobria uma parte do seu rosto e se apresentava como um homem. E nesse momento, então, ali junto com o Ovídio, que estava para desencarnar, o irmão Marinho vai para uma saleta próxima e coloca o vestido que ela estava no dia que o pai a expulsou de casa com o bebê. E pega uma pedra que o pai houvera trago para ela de presente quando ele foi ficar um ano fora. E ao voltar ele trouxe esse presente para ela. E ela também tinha guardado essa pedra, que estava acoplada a um colar. Então, ela coloca o vestido, que foi o último momento que ela esteve com o pai, e
aquele presente que o pai houvera trago para ela. Então, quando ela se aproxima de Ovídio com aquele vestido e aquele colar que ele houvera dado para ela, ele já estava tão agonizado nos derradeiros do momento que ele vivia, que ele não conseguiu pronunciar a palavra, porque vendo ali diante dele a filha, ele tem uma emoção forte e não consegue falar. O que ele conseguiu fazer foi pôr os braços nos braços de Célia, e no momento ali que ela estava diante dele, ela diz: eu sou Célia, sua filha, e eu não tenho que te perdoar, eu continuei te amando imensamente. E nesse momento que ele, a única coisa que consegue é estender os braços, ele então desencarna nos braços da filha. E dias antes, Célia houvera recebido a visita de Alba, sua mãe que já estava desencarnada, e que houvera beijado as suas mãos em agradecimento pelo livramento que ela tinha realizado na sua direção ao pegar aquele bebê. E acabou, gente, que a partir do momento do desencarno do pai, Célia começa a ter um adoecimento importante. Pouco tempo depois, ela desencarnaria. E vai acontecer que ali, naquele local que ela vivia, junto com os populachos em que eles se ajudavam, quando ela já estava para desencarnar, Epifânio abriu o monastério para que ela permanecesse ali nos últimos momentos. E aconteceu que Célia pede para que as crianças ali que conviviam com ela naquele pomar, em que inclusive ela ensinava também música, pudessem se aproximar dela, e as crianças começam a cantar junto com ela. E quando vai acontecer os estertores do seu desencarne, e que é feito ali a preparação para que ela fosse enterrada, porque então ela houvera desencarnado, surge a surpresa, porque para prepará-la para ser enterrada, eles precisariam tirar aquela roupa ali que ela estava e descobriram que ela era mulher. Então Epifânio manda chamar aquele dono daquela estalagem e a sua filha, que houvera acusado Célia de ser o pai da criança que ela gerou, e essa moça, ao olhar para Célia, começa a dar gargalhada, ela enlouquece. E ali, naquele momento, vem para receber Célia aqueles que a houveram precedido, como Sírios, Nestório, Albe, Ovídio, o seu avô Nélio, e inclusive o seu pai adotivo, que foi quem abriu o caminho para que ela fosse para Alexandria e entrasse naquele monastério. E daí, gente, que naquele momento que acontece o desencarne de Célia, ela é elevada. Então a gente tem toda uma reorganização das próximas experiências que aquele grupo viveria, porque inclusive Nélio, o avô de Célia, receberia numa próxima existência Cláudia e Adélia como filhas, porque então Cláudia estava numa região enquanto uma condição sombria, por isso ela não estava bem. Também o seu marido não estava bem no astral, e outros que houveram aí tido compactuações com ações maléficas. E nesse sentido que, na reorganização para a próxima existência daquela teia, o avô de Célia aceitou receber Adélia e Cláudia como filhas, e a gente inclusive vai ter a continuação do que aconteceu ali no romance Renúncia,
porque inclusive Alcione seria Célia, que então houver elevado, porque Célia, até pela congramatura espiritual dela, ela não estava ali na mesma altura moral daqueles outros, ela tinha sido elevada, mas ela houver assumido a tutoria daquele grupo, então ela não os abandonaria. Tanto que no próximo romance ela vai encarnar como Alcione. Carlos Clenengran seria Cyrus, que reencarna como Carlos e que vai reencontrar ali a Alcione enquanto o grande amor da sua vida, e que vai trazer inclusive a mãe de Alcione em renúncio ao seu pai, que são Albo e Elvídio, numa nova existência. E que dessa vez Susana, que é Cláudia, enquanto quem ela foi na existência anterior, consegue separar Cirilo e Madalena, porque antes ela não tinha conseguido. Mas em renúncia ela acaba conseguindo separar o casal, e que leva também a uma série de consequências que vão desembocar na desencarnação de Cirilo, quando ele fica sabendo que Susana armou uma trama que o separou de Madalena, enquanto inclusive ela estava grávida, e que ele achou que tinha falecido quando na verdade não tinha. E um baque para ele foi tal que quando ele ficou sabendo disso, agora em renúncia, ele desencarna. E Alcione é que vai, com a sua renúncia infatigável, auxiliar esse grupo para, aparando as arestas das sombras, conseguir, enquanto a mão que ela estava estendendo, levar os integrantes daquele grupo a superarem as contingências, as expiações e as provas que cada qual estava vivendo. E, inclusive, Nestório, em renúncia, ele é o padre Damiano. E também, no romance Ave Cristo, Nestório, ele vai estar presente, inclusive, gente, Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes vão estar reencarnados no romance Ave Cristo. Então, nesse sentido, vai trazer para nós que os anjos, quando encarnam aqui entre nós, eles não só têm esse poder de fazer a lapidação das arestas danosas, como eles têm a capacidade de transcender as questões sexuais, porque eles se nutrem via um amor sublimado entre almas, em detrimento de uma relação física genital, porque o espírito eterizado, que edificou em si mesmo a fé, o bem, ele tem como nutrição dentro de si o próprio amor sublimado. Ele prescinde da grosseria da matéria. Então, ele não precisa ter contato com a matéria. Não tem necessidade que a matéria o atenda. Dê para ele algo. E também as sensações que vêm da matéria, ele dispensa isso. Porque a sua eterização leva a se alimentar do sublimado, do elevado. Por isso que, inclusive, quando a gente considera a questão do reencontro de Alcione com Carlos, ela não houve um momento sequer que ela tenha cedido a permanecer com ele, enquanto esposa dele. Ela entendia que Carlos tinha sido chamado naquela trajetória para viver o sacerdócio, porque inclusive aqui nós estamos falando de uma época que o espiritismo ainda não tinha sido trago enquanto terceira revelação, mesmo a gente sabendo que desde os primórdios da nossa civilização as transcendências espirituais vazam nas nossas intuições,
e inclusive a crença na vida após a morte, na pré-existência antes do berço e além túmulo, na multiplicidade das existências. Mas, considerando aí a codificação feita por Kardec, vai ser na segunda metade do século XIX. Então, quando esses acontecimentos se passaram, até quando a gente considera 2000 anos, 50 anos depois, renúncia Ave Cristo, isso foi antes da codificação. Daí que, ali naquela recorte, Carlos ele estava sendo chamado ao sacerdócio, a doar sua vida integralmente pela causa do Cristo. Até tinha sido um pedido que a sua mãe tinha feito para ele, e Alcione entendia que era um chamado que Jesus fazia para ele. Então, ela, mesmo ali junto, próxima dele, tentando auxiliá-lo, ela resistia à investida que acontecia da parte dele, porque ele desejava casar com ela, mas ela sabia que esse não era o caminho. E Carlos, como ele ainda não tinha a mesma elevação que Alcione, ele acabou se indispondo com essa situação e adentrou no período da Inquisição como um dos inquisidores, que, por uma perseguição que ocorreu a Alcione, que nesse momento estava como freira no local, em que ela, por perseguição, foi injustamente levada para um calabouço inquisitório, Carlos, que não houvera visto que era Alcione, porque ela tinha mudado o nome, quando foi vê-la no calabouço, ela já estava para desencarnar, pelos maus tratos que significava ir para um calabouço, de todo porte. Inclusive a inanição, o ressecamento, por falta de água e pão. E então Carlos pede o perdão de Alcione, ela dá o perdão e diz para ele que de onde ela estivesse, ela viria para auxiliá-lo, que não abandonaria. E nesse sentido que ela então desencarna, retornando do local que ela tinha saído para encarnar na Terra, porque quando ela veio para encarnar na Terra como Alcione, ela já não pertencia mais à Terra, pela elevação do seu espírito, pela sua envergadura, ela já estava ali em Sírios, na constelação que na época já era um mundo feliz, e ela houvera renunciado a essa pátria feliz na qual ela vivia em Sírios, que também está sob a governança de Jesus, para descer até a Terra, porque para ela era uma descida, porque ela estava num orbe mais evoluído. E ela optou por isso para auxiliar Carlos, para auxiliar a sua mãe, que ainda reencarnaria aqui, que tinha sido a sua mãe, Alba, para auxiliar o seu pai, Ovídio, que tinha reencarnado na Terra, e outros que ela tutoriou desde 50 anos depois, e ela então desejou continuar fazendo esse amparamento desse grupo. Então, por isso ela roga ao Ser Maior que permitisse ela reencarnar na Terra, e ele explica para ela os riscos que ela corria, porque muitos que estavam na constelação de Sírios, que já houveram pedido missões semelhantes de voltar a encarnar na Terra, voltaram complicados moralmente, pelo risco que é estar na Terra. Então, mesmo quando a gente considera um espírito de envergadura elevada, que reencarna aqui, ele corre risco de se complicar, de débitos que ele não tinha, e que ele, por estar encarnado aqui, pode assumir enquanto quedas, que ele corre o risco de acontecer. Porque Alcione não precisaria encarnar na Terra, ela poderia continuar ajudando seus amores enquanto espírito elevado que era, e que a permitia vir até aqueles que estavam aqui, que ela tutoriava, e auxiliar em espírito. Mas ela, a pedido de Pólux, que então era Sírios, desencarnado no astral e que reencarnou como Carlos Clênera, ela aceita
reencarnar para estar mais próximo, enquanto a ajuda que ela ofereceria para Carlos, por insistência de Carlos. Então, quando ela vai rogar isso para o seu maior, ele não aceita de imediato o retorno dela à Terra, pelos riscos que ela correria. Inclusive, o seu maior vai dizer para ela que a lei das afinidades entre opostos, que reza quando estamos encarnados num corpo orgânico, junto com aquele ao qual nós temos uma afinidade, isso leva a uma atração entre, no caso, ela e Carlos, que pode funcionar à guisa de algo forte, que poderia arrastá-la. E ela, pelo desejo de ter filhos com ele, casar com ele, não conseguir resistir. Então, que era um risco que ela corria e que, inclusive, vir para a Terra significaria sofrer as injunções enquanto flagelos, atrocidades, torturas, martírios, suplícios que os seguidores de Jesus enfrentam aqui. E se ela realmente estava disposta a enfrentar isso novamente? Porque ela poderia deslizar, se complicar. E ela se manteve nessa proposta de resoluta retornar encarnado aqui, e foi o que aconteceu. E daí, gente, que quando ela estava ali naquele calabouço para desencarnar, que Carlos vai até aquela cela e vê que era ela, e implora perdão em lágrimas, e ela então o acolhe, perdoa, ela, naquelas agonias derradeiras, consegue novamente se sublimar. Então, da mesma forma que Célia, lá atrás, em meio às situações em que ela precisou viver, ela conseguiu realizar essa ratificação da edificação areal adentro, porta da sua alma, onde, mesmo em meio às passionais, aos padecimentos do orbe, nesses torvelinhos ciclópicos, ela conseguiu redimir a si mesma, edificar em si mesma fé, vontade, força, se ligando ao Pai Todo-Poderoso, nesse imaculamento onde seja a desesperação, o tormento, o suplício, a tortura do mundo não pôde engendrar dentro dela o desespero, a destruição, porque ela não se dava por destruída. E nesse sentido que, seja a dor ou a inquietação, a perturbação, não encontrava espaço de permanecer dentro de Célia. Pela capacidade que ela tinha de aparar os golpeios sombrios, visto que para ela o sofrimento não existia como para nós, porque mesmo que houvessem adversidades, o espírito elevado ele não para nisso, ele suplanta, ele se leva para um lugar de tranquilidade, porque as experiências que ele tem com o sublime o asserenam em meio à tempestade que for. Nesse sentido, que da mesma forma que Célia houvera conseguido fazer esse areal, Alcione da mesma forma, enquanto Célia mesmo, numa nova existência, de riscos, porque estar num corpo de carne é um risco constante, porque a matéria nos obnubila, nos confunde, nos passiona, nos pressiona para pendores ruins. E acaba, gente, que estar encarnado na Terra pede uma vigilância constante, sem solução de continuidade, que se fará acompanhar pela oração. E nesse sentido que, mesmo aí, em meio
as dificuldades que aconteceram, Alcione, ali naquele momento derradeiro, e nada naquele calabouço, conseguiu se manter serena, inabalável na sua fé. Daí ela é então buscada pelo seu maior e retorna para o local de onde houvera vindo, um orbe acima da terra, enquanto ali Sírios. Por isso, gente, que quando a gente faz a reflexão desses romances, o ponto central é a nossa postura diante das calúnias e injustiças que existem na terra. Porque aqui nós temos a materialização de um testemunho, tanto de Célia quanto de Alcione, e aqui nós poderíamos trazer, inclusive, a figura de Lívia, que houvera sido a esposa de Públio Lensky há 2000 anos, que é Emmanuel, que depois iria reencarnar, seja como Nestório, depois como Padre Damiano, depois também Ave Cristo, mas que ali como Públio Lensky teve em Lívia o seu ponto de apoio, porque Lívia era um espírito elevado já naquela época, que houvera vindo para auxiliar Públio. E Lívia vai desencarnar na pata do leão, na primeira hora cristã, dando a sua vida por Jesus. Depois de haver enfrentado uma série de contingências, desde ter sido considerada traidora pelo marido, ao qual ela não se defendeu, e foi mantida isolada dentro de casa por pelo menos 25 anos. Públio, então, por ver em Lívia uma traidora, afastou a filha da convivência com ela, ela foi mantida prisioneira dentro de casa, sem poder ter contato com a filha. O filho que ela teve com Públio, então bebê, foi raptado por um inimigo de Públio, então ela acabou perdendo o bebê que ela houvera tido devido aos desmandos de Públio. Então ela ficou privada tanto do bebê, seu filho, quanto da companhia da filha, que já era maior, porque Públio não permitia que ela convivesse com a filha, para puni-la por uma suposta traição, que na verdade ela não fez, porque ela não houvera traído Públio. E nesse sentido, que mesmo em meio às situações que Lívia ia vivendo, e que eram verdadeiros golpes lançânicos sobre ela, ela não perdeu a fé. Ela, em momento algum, deixou que o rancor tomasse conta do seu coração. E, como legítima seguidora de Jesus, ela vai dar a sua vida nos martírios do circo, e é alçada, porque aquele grupo foi buscado pelo mestre e tirado da boca dos leões. E nesse sentido que ali, considerando Lívia, percebemos também a materialização de um espírito de escola, que em meio a situações que a alcançavam ali, ela, com o seu coração purificado, não deixava que a dor, a inquietação, a injustiça, a calúnia a vencesse. E por isso ela não era arrastada pelos padecimentos, pelas tragédias, pelas paixões do mundo, porque ela houvera realizado em si mesma essa edificação redimosa da fé que o ligava ao céu. Então, o seu imaculado coração não dava espaço para o engendramento da desesperação, da aflição, do tormento. Por isso que nós temos aí esses anjos encarnados entre nós, nos alertando que a gente precisa tentar seguir esse caminho. Porque quando a gente considera um romance, algum tipo de reflexão que vai trazer para nós o testemunho daqueles que, via esse apanágio, venceram a própria humanidade, é para que nós possamos seguir após esses testemunhos, tendo como o nosso modelo, o nosso guia Jesus, porque são a concretização diante de nós
de um caminho que nós somos chamados a viver. Porque por mais, gente, que a gente considere que a angelitude está distante, mas nós precisamos considerar que caminhamos para lá. Então, eu posso, a partir desse momento, começar a forjar dentro de mim esses metais. Porque a partir do instante que eu percebo que a minha destinação é a angelitude, eu vou desejar fazer as modificações, as fundições, as refundições e os ligamentos em mim que me permitam testemunhar Jesus. E nesse sentido que perceberemos que a dignidade está em lutar contra a adversidade, não em perdermos tempo com a crítica de um fútil mundo egoísta que só vai ter boa vontade para quem nada falta. Considerando que o orbe vai ter esse olhar que queira auxiliar para aquele que já tem muito, materialmente falando. Nesse sentido que o mundo ele dá as costas quando o indivíduo está na necessidade, na miséria, seja moral, material. Por isso que consideraremos, como isso não vai ser trago no tópico 947 do Livro dos Espíritos, que precisamos ter perseverança e firmeza e usarmos nossa inteligência, raciocínio para superar as dificuldades. Nesse sentido que, se o nosso orgulho paralisar os recursos do nosso raciocínio, se nós viermos a nos envergonhar do trabalho das nossas mãos e preferirmos morrer de inanição a renunciar ao que entendemos por posição social, então, nesse sentido, a gente é acabado caindo em suicídio. Porque então a gente vai permitir, como lá atrás, que considerava virtude a arrogância, a gente vai acabar permitindo que essa monovisão se repita. Nesse sentido, quando a gente considera, por exemplo, o chamado de Mateus, que Jesus encontra com aquele publicano que chamava Levi, ele estava sentado na coletoria, diz para ele para segui-lo. Então ele simplesmente levanta, deixa o que estava ali e o segue. Então acaba que a importância que eu dou para o mestre diz da rapidez com que eu largo tudo que seja do mundo para segui-lo. E por isso que trará para nós que o desapego aos bens terrestres vai nos mostrar contentar com pouco, e nós então poderemos, a partir disso, ao invés de servir a satisfação da nossa vaidade, da nossa sensualidade, nós vamos saber restituir sem querer pedir, lembrando-nos de que aquele que dá aos pobres quita a sua dívida contraída com Deus. Nesse sentido que vai ser feito esse convite para nós, porque a porta da perdição é larga, as paixões más são numerosas, é frequentado pela maioria o caminho do mal. Agora, a porta da salvação é estreita. Quem quiser transpor deve fazer esforço grande sobre si mesmo para vencer os seus maus pendores. E poucos vão se resignar a isso. É o complemento da máxima. Embora muitos tenham sido chamados, poucos são os escolhidos. Por isso, gente, que Jesus, ele traz para nós essa urgência
enquanto adeptos do Espiritismo, vez que nos leva a desenvolver, aplicar e viver o Evangelho, nos conclamando a semear na terra o que faremos a colheita na espiritual vida. Porque lá então nós colheremos os frutos da nossa fraqueza ou da nossa coragem.